Hendrick é exatamente o que Albert Einstein tentou nos avisar. A Copa do Mundo de 2026 está chegando ao fim. Mas 2 anos atrás, Hendrick, e reserva da seleção brasileira por não ser querido pelo técnico da seleção brasileira. O mesmo Carlo Ancelotti era técnico do Real na época. Em outubro de 2024, o mundo do futebol testemunhava um fenômeno que desafiava a lógica. Hendrick tinha apenas 18 anos e meros 3 meses de Real Madrid. O cenário era de caos absoluto. Vinícius Júnior, a principal estrela, estava lesionado. Kylian Mbappé enfrentava uma crise de desempenho e adaptação que congelava o ataque merengue. O Real Madrid, a maior potência do planeta, precisava desesperadamente de uma resposta imediata em uma noite crucial da Champions League. Carlo Ancelotti, um homem que já viu tudo no futebol, olhou para o seu banco repleto de veteranos campeões, medalhões com Copas do Mundo nas costas. Mas o seu olhar parou no garoto. Hendrick foi chamado. Ele pisou no gramado sagrado do Santiago Bernabéu e, em menos de 20 minutos, não apenas jogou. Ele alterou o tecido da realidade daquela partida. Ele resolveu o jogo com a frieza de um veterano de 1000 batalhas. Na zona mista, cercado por dezenas de microfones e sob os holofotes do jornalismo mundial, um repórter fez a pergunta inevitável: como você, um menino tão jovem, consegue lidar com a pressão avassaladora de jogar no maior palco do mundo? A resposta de Hendrick foi cirúrgica, pesada e inesquecível. Apenas 4 palavras: é o meu lugar. Aquilo não foi um ensaio de marketing. Não foi a arrogância cega da juventude. Foi uma certeza matemática, quase assustadora, como se ele estivesse operando em uma frequência temporal completamente diferente do resto da humanidade. Enquanto todos os outros jogadores da sua idade ainda estão tentando entender as leis do jogo, Hendrick parecia ter previsto cada movimento. Albert Einstein, o homem que implodiu a física clássica e redefiniu a nossa compreensão do universo no século XX, passou a sua vida inteira tentando explicar que o tempo e o espaço não são o que parecem. A mecânica quântica e a teoria da relatividade geral de Einstein nos mostram que o universo não é uma linha reta. E a forma como Einstein enxergava a realidade explica perfeitamente essa certeza misteriosa de Hendrick. Para Einstein, o tempo é uma ilusão, ainda que persistente. Ele dizia que a separação entre passado, presente e futuro é apenas uma construção da nossa mente. Existem momentos na história humana em que certas mentes, certos indivíduos, parecem dobrar o espaço-tempo. Eles não estão esperando o futuro acontecer. Eles operam como se o futuro já fosse o presente deles. Hendrick, no Bernabéu, não estava tentando alcançar o topo. Ele estava simplesmente ocupando o espaço que a física do seu destino já havia reservado para ele. Albert Einstein nasceu em 1879 na Alemanha. Ele não era um psicólogo que olhava para dentro da mente, mas um físico que olhava para as engrenagens invisíveis do cosmos. Einstein chocou o mundo ao provar que o espaço e o tempo são maleáveis, interligados em uma malha contínua chamada espaço-tempo. Na física einsteiniana, a gravidade não é uma força mística de atração, mas sim a curvatura que um objeto massivo causa nessa malha do universo. Quanto maior a massa de uma estrela, mais ela distorce o espaço ao seu redor, atraindo inevitavelmente tudo que está por perto. Se aplicarmos a relatividade geral ao futebol, entenderemos que existem jogadores comuns que apenas correm sobre a malha do campo. E existem jogadores que possuem tanta massa competitiva, tanto talento bruto concentrado, que eles alteram a gravidade do jogo. Hendrick é essa estrela massiva. Desde muito jovem, a trajetória de Hendrick causou uma distorção gravitacional no futebol brasileiro. Pense nas suas origens em Planaltina, uma região administrativa humilde do Distrito Federal. Seu pai, Douglas Ramos, vendia churros nas ruas e chegou a passar fome para que o filho pudesse frequentar escolinhas de futebol. Para a física tradicional, a probabilidade de um garoto nessas condições romper a barreira da atmosfera do futebol mundial e alcançar o Real Madrid é estatisticamente próxima de 0. Mas Einstein nos ensinou que a energia não se perde, ela se transforma. A famosa equação E=mc² nos diz que a energia é igual à massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. Há uma quantidade absurda de energia latente concentrada em uma quantidade mínima de matéria. O que o mundo via como um garoto pobre correndo atrás de uma bola na poeira de Planaltina
era, na verdade, uma imensa quantidade de energia potencial, esperando o momento exato da liberação cinética. Aos 14 anos, quando o Palmeiras o acolheu, a gravidade de Endrick já era forte demais para ser ignorada. Os defensores das categorias de base não conseguiam se aproximar dele não apenas pela velocidade física, mas porque a percepção geométrica do garoto destruía as linhas de marcação tradicionais. Aos 16 anos, ele estreou no profissional, quebrando recordes históricos. Aos 17, os maiores impérios europeus Real Madrid, Chelsea, Manchester City orbitavam ao redor do seu nome, atraídos pela força gravitacional incomparável do seu futebol. Einstein sabia que grandes forças não pedem permissão para mudar o curso do universo. Elas simplesmente mudam. Em 1921, Albert Einstein recebeu o Prêmio Nobel de Física. Curiosamente, não foi pela teoria da relatividade, mas pela descoberta do efeito fotoelétrico. Esse conceito revolucionário prova que a luz não se comporta apenas como uma onda contínua, mas também como pacotes discretos de energia pura chamados fótons. Quando esses fótons de alta frequência atingem a superfície de um metal, eles têm o poder de arrancar elétrons instantaneamente, gerando corrente elétrica. No futebol moderno, o efeito fotoelétrico se manifesta na capacidade de um jogador acender um estádio inteiro com um único toque, transformando a inércia de uma partida em pura eletricidade. O futebol atual é excessivamente tático, burocrático, uma onda contínua e previsível de passes laterais. Mas então surge Endrick. Endrick atua como fóton de Einstein. Ele não precisa de 20 minutos de passes curtos para entrar no ritmo do jogo. Ele impacta o metal da defesa adversária com uma energia tão concentrada que a reação é instantânea. Quando ele recebe a bola, o jogo sai do estado de repouso e entra em combustão quântica. O mundo moderno e a mídia esportiva, no entanto, têm uma enorme dificuldade em lidar com fenômenos que fogem do padrão mecânico. A narrativa da imprensa muitas vezes tenta reduzir Endrick a estatísticas frias. Quantos gols ele marcou nesta semana? Qual a sua consistência nos 90 minutos? Eles tentam medir a luz usando réguas de madeira. Querem exigir que um fenômeno da física quântica do esporte se comporte como a física clássica de Newton. Einstein escreveu extensamente sobre o preconceito da comunidade científica diante do novo. Ele afirmava que grandes mentes sempre encontraram oposição violenta de mentes medíocres. O caminho de um gênio não é uma linha reta em um gráfico financeiro ou um crescimento linear de rendimento. É um processo de saltos quânticos. Um elétron muda de órbita instantaneamente quando recebe a quantidade certa de energia, sem passar pelo espaço intermediário. Endrick passou por momentos de sombra no Real Madrid, amargando o banco de reservas por meses, sendo questionado pelos céticos se o seu hype havia sido exagerado. Mas a física do gênio não desaparece na obscuridade. A energia potencial continuava acumulada, esperando o choque térmico do jogo grande para se converter em luz e provar que ele não pertence ao padrão comum. Sincronicidade cósmica e o caos do futebol brasileiro. Existe um conceito na física moderna que fascinava Einstein: a interconexão das coisas. Embora Einstein resistisse à ideia do entrelaçamento quântico clássico, que ele chamava ironicamente de ação fantasmagórica à distância, ele acreditava piamente em um universo ordenado, governado por leis universais harmoniosas. Deus não joga dados com o universo, dizia ele. Nada acontece por mero acaso cósmico. Tudo é o resultado de uma equação perfeitamente equilibrada, mesmo que ainda não a tenhamos decifrado. E a aparição de Endrick no cenário global do futebol é a prova viva dessa harmonia matemática do universo. O futebol brasileiro estava quebrado, imerso em um caos completo após o trauma da Copa do Mundo de 2022. A seleção nacional sofria de uma crise de identidade profunda. Havia uma escassez alarmante de ídolos que gerassem identificação real com o povo. O futebol do país que inventou o Joga Bonito parecia ter perdido a sua essência, sufocado pela europeização tática e pelo desespero pós-eliminações vexatórias. O sistema exigia uma resposta, uma força de igual magnitude para contrabalancear o colapso. É aqui que a equação do universo se equilibra. No momento exato em que a massa do futebol brasileiro precisava de um novo centro de gravidade, surge um menino de 17 anos, vindo de Planaltina, uma região completamente fora do eixo tradicional de produção de superestrelas do futebol.
que historicamente sempre pertenceu a Rio e São Paulo. Se o universo jogasse dados, Hendrik teria nascido em qualquer outra época ou em qualquer outro país. Mas a mecânica do destino determinou que ele surgisse no Brasil, ostentando a camisa do Palmeiras e logo em seguida a do Real Madrid, carregando o peso de uma nação inteira nas costas. Ele se tornou a resposta para a equação do desespero brasileiro. Ele não pediu licença para assumir esse papel. A própria realidade o empurrou para o centro do palco, porque o ecossistema do futebol exigia esse equilíbrio de forças. Quando Hendrik coloca a bola debaixo do braço diante de estádios lotados na Europa e dita o ritmo do jogo, ele está apenas executando a função para a qual a dinâmica do universo programou. Albert Einstein mudou a história humana, mas manteve até o fim de seus dias uma postura de profunda modéstia diante da imensidão do cosmos. Ele costumava dizer que não tinha nenhum talento especial, apenas uma curiosidade apaixonada. Einstein compreendia que, por mais genial que fosse a sua mente, ele estava apenas decifrando as leis de algo muito maior do que seu próprio ego, o próprio universo. Ele alertava que o maior perigo para qualquer cientista ou criador era a ilusão de que ele era o criador da verdade, e não apenas o seu canal. No futebol, essa armadilha é devastadora e é conhecida como a inflação do ego. A história está repleta de atletas com potencial físico extraordinário que foram engolidos pela própria vaidade, colidindo como meteoros contra a atmosfera da fama. Aos 18 anos, Hendrik caminha diariamente sobre o fio dessa navalha quântica. A pressão midiática para transformá-lo em uma marca, em um produto de consumo ou em um semideus intocável é gigantesca. Contudo, Einstein identificaria em Hendrik um padrão de comportamento que diferencia os gênios efêmeros dos eternos, a humildade estrutural. Quando ouvimos as entrevistas de Hendrik, o modo como ele referencia sua família, suas origens humildes em Planaltina e sua fé inabalável, percebemos que ele não enxerga o talento como uma propriedade privada do seu ego. Ele se comporta como um violinista, executando uma partitura cósmica perfeita. Ele sabe que a música não pertence a ele. Ele é apenas um instrumento. Einstein passou suas últimas décadas buscando a teoria do campo unificado, uma equação única que pudesse explicar todas as forças do universo. Ele não a encontrou em vida, mas nos deixou o mapa do caminho. Hendrik parece ter encontrado a sua própria unificação no esporte. Ele une a explosão física e a precisão milimétrica com uma serenidade mental que desafia a sua própria idade. Ele terá falhas na sua trajetória, enfrentará lesões, derrotas e oscilações táticas inevitáveis, porque o universo físico é composto por entropia e ruído. Mas a sua constante cosmológica, a sua essência permanecerá inalterada. Toda vez que o mundo disser que ele falhou, ele entrará em campo, ajustará o relógio do jogo à sua própria velocidade e nos lembrará daquela verdade matemática imutável que Einstein tentou nos ensinar. O gênio não joga contra o tempo, ele dita o tempo, porque aquele e nenhum outro é o seu lugar no universo.